Será que tem coisas que você quer realizar e de repente não realiza por conta dos seus antepassados? Será? Será que eles influenciam no nosso comportamento? Pelo Bert Hellinger, né, o criador da constelação familiar. Influencia muito. E hoje a gente vai compartilhar com você um pouco de como é que acontece isso, né, Vitor? Exatamente. A gente vai dar um olhar para as nossas raízes, entender o que a gente traz de comportamento. A gente não traz só a cor do olho, só a cor da pele, né, os traços. Não, a gente traz também todo o comportamental. Exato. Vícios, repetições, padrões. Por isso que é importante você conhecer quais são os padrões que você segue inconscientemente. E você só vai conseguir ver isso pelos resultados que você tem. Porque já como eu disse, padrões que estão no meio inconsciente. E aí você percebe os seus resultados, aí você sabe, opa, acende uma luzinha, é ali que eu tenho que mexer, né, Vitor? Exatamente. É isso aí. Começar a reconhecer, começar a entender um pouco mais o que é amor distorcido. Em todas as relações, elas são feitas de amor, elas são enchidas de amor, elas são preenchidas por amor, mas o que acontece? Nem sempre é um amor leve, é um amor saudável. Então a gente chama de amor distorcido quando esse amor que é passado de pai para filho, ou mesmo até casal ou por irmãos, ele é um amor onde a pessoa aprendeu, por exemplo, que amor é igual a sofrimento. Sim. Então ela fez uma neuroassociação onde amor e sofrimento andam juntos. Então para ela demonstrar amor é fazer sofrer. Por exemplo, um pai... Ou se fazer sofrer. Ou se fazer sofrer. Um exemplo é um pai que bate num filho, pode até espancar, bater muito forte fisicamente. E o que acontece? O que ele está querendo com isso? Por trás desse ato, desse comportamento? É educar. Só que a forma que ele aprendeu é assim, é batendo. Então provavelmente ele apanhou também. Então a gente chama de amor distorcido esse tipo de amor, onde há agressões, há sofrimentos, há uma série de comportamentos onde não se percebe que é amor. Acho até às vezes que odeia, né? Fala, meu pai me bate, ele odeia. Me odeia, ele não gosta de mim, ele não me ama, pelo contrário, ama muito. Se perguntar para esse pai, ele vai dizer o quê? Eu faço isso porque eu te amo. Eu faço isso, dói mais em mim do que em você. Dói mais em mim, mas é preciso, porque foi assim que eu aprendi. É assim que eu aprendi. Né? E às vezes bate, né, dizendo isso. Estou te batendo, você está aprendendo porque eu te amo, porque eu quero te ensinar. E isso vai se repetindo entre as gerações. Então esse amor distorcido é muito comum, a gente vê, né, Tamara, nas relações de casal, de pai e filho, de irmãos, onde se distorce esse amor, que deveria ser um amor leve, sem apego, né, sem sofrimento, para um amor onde tem tudo isso que se diz, né, em nome dele. Então, presta atenção nas suas relações, se você associa amor com sofrimento, se você associa amor com ciúmes. Ciúmes não é amor, apego não é amor, né? Quando você ama, seja lá quem for, a primeira coisa que precisa é respeitar que o outro tem o direito de ser livre, né? E acaba que nas famílias isso fica muito emaranhado, né? Porque na estrutura da família, mãe e pai, o pai e a mãe já acham que é dono do filho, né? É meu filho, né? Aí quer escolher a faculdade que o filho faz, ou a mulher que o filho vai casar, né? A profissão, e aí começa a dar toda a bagunça no sistema familiar, né? Outra coisa também que tem, né, Vi? É fidelidade sistêmica. Sim. Né? O que é essa fidelidade sistêmica, né? A gente fala bastante nos nossos cursos, nas constelações. Fidelidade sistêmica é o seguinte: de geração para geração, o que acontece? Existe uma repetição
por fidelidade aos padrões da família. Então, essa fidelidade sistêmica significa o quê? Eu vou fazer igual meu pai, eu vou fazer igual minha mãe, porque minha avó já fazia, o meu avô já fazia assim, Sim. então eu vou seguir. Então, muitas vezes, a profissão, o avô era advogado, o pai era advogado, o filho é como se não tivesse outro caminho a não ser advogado. Mas aí, às vezes ele não quer, às vezes não é o que ele gosta de fazer, o que ele ama. Mas, muitas vezes vem julgamento, né, da família, como você não vai seguir, você vai desonrar. Todas as gerações foram advogados, foram médicos. Como você quer ser pintor, cantor, sei lá o quê, né, arquiteto, qualquer outra profissão, que também é muito digna, mas é como se fosse uma traição para a família você fazer outra coisa, você fazer diferente do que eles fizeram. Mas esse padrão que você falou é até mais observável no mundo, né? Nas relações das famílias. Mas e o padrão financeiro, por exemplo, né? Ah, sim. Que os padrões mais invisíveis. A pessoa trabalha, desenvolve, ela vai lá, ela apresenta projeto novo, ela se dedica, mas não sai do lugar. Aí quando a gente vai olhar para a parte carreira da pessoa, a gente olha para trás, as carreiras da família seguindo esse mesmo padrão de falta de sucesso. Sim. Né? Isso também é muito comum, isso é mais difícil de você observar, às vezes você não percebe, mas assim, às vezes o pai, o avô, ou a avó, a bisavó não tinham profissão. É comum, às vezes não tinha profissão. E hoje a pessoa não consegue seguir uma profissão. É como se ela também tivesse fidelidade sistêmica por não ter uma profissão, ou por ter várias, não seguir uma carreira em frente até o final. Exato. Então é uma pessoa que fica para lá, para cá, para lá, para cá e não se acha. Aí quando ela vai dar esse olhar, né, quando a gente fala, ou nas próprias constelações aparecem, o que acontece? A família já tinha esse padrão. Sim. Ela já tinha esse padrão de não se encaixar em nenhuma profissão e ele vem seguindo isso por fidelidade. E olha, no dinheiro também. Também, né? também. A pessoa, ela tem toda, ela se prepara tecnicamente, estuda bastante, faz curso, sim, vai se preparar, trabalha num ótimo lugar e não vai. Ou é um profissional liberal, médico, dentista, seja lá o que for, e não vai, gente, não decola. Por que não decola na parte financeira? Olhando para trás, a família não tem acesso ao dinheiro, não teve. Avós, bisavós, tataravós, ex-avós, octavós. Às vezes, outro dia o Vinícius foi fazer uma constelação, né? E aí o membro da família disse assim, mas o que é isso? Eu nunca vi dinheiro. Imagina, lá atrás, gente, lá atrás, se você veio de uma linhagem em que, por exemplo, foram escravos, ou fazendeiros que foram aproveitados aí pelos senhores feudais, e você vem dessa linhagem, você traz tudo isso. E inconscientemente, você não consegue mudar a história, porque seria infiel da sua parte mudar essa história. Exatamente, é como se você estivesse traindo o seu sistema. E mesmo que você não tenha conhecido a história da sua família, não é uma coisa que, eu conheci, então eu convivi, não. Mesmo que você nunca tenha conhecido seus pais, os seus avós, esse padrão sistêmico, essa fidelidade, ela vem com você. A gente fala muito aqui de campo morfogenético, né? A gente pode fazer só uma live inteirinha só sobre isso e entender um pouco mais desse assunto. Você traz isso no seu campo, você traz essa informação de escassez da sua família. E aí o que acontece? É como se fosse uma traição ter mais dinheiro que os pais, que os avós, que os avós tiveram. Sim. Então a pessoa se sabota inconscientemente, às vezes ganha, mas gasta, ou nem ganha, ou dá um jeito de desfazer, de perder, que ou cria, né, situações inconscientes de doença, quebra o carro, tem que arrumar algumas coisas e o dinheiro vai embora. Sim. Então, a hora que ela vai olhar com um pouquinho mais de profundidade para isso, com mais atenção, ela está seguindo o mesmo padrão de escassez da família, de pobreza. Isso. E aí tem, por exemplo, outro exemplo que eu acho que é muito bom, que as pessoas vão se encaixando nesses exemplos, né, Vinícius? Sim. Que é a história
das famílias que os relacionamentos não são prósperos, que vem uma linhagem de relacionamentos conturbados, de amor distorcido, Traições. ciúmes, traições, agressões físicas. E aí a pessoa, em pleno século XXI, se casa e vive uma história igual da mãe, da bisavó, do pai, né? Lá de trás, dos relacionamentos. Isso também é muito comum. Às vezes a avó ou a bisavó se relacionava só com um homem casado. Aí a avó, a mesma coisa, a mãe se relacionava só com homens casados. Aí chega na mulher aqui, né? Geração, de 30 anos, 40 anos. O que acontece? Repete o mesmo padrão. Então ela acaba encontrando com homens casados e sente até uma força grande para se relacionar com ele. O consciente não quer. Às vezes, não dá trabalho, mas a hora que ela vê, ela já está lá. Né? Ela vê, ela já está se relacionando, às vezes já está gostando, já está amando, já sente uma certa atração. E aí ela fala, poxa, né, mas eu vou viver uma vida assim até quando? Eu queria às vezes casar, ter minha família, e não vai conseguir com um homem que já tem uma família, né, que já é casado. E o que a gente recebe muito aqui, Fih, é mulheres e homens que querem relacionamentos amorosos. Isso também pode ser sistêmico, não pode? Também, muito. Então eles querem, mas ao mesmo tempo o sistema ele vem trazendo toda uma bagagem, todo um peso de se relacionar com homens casados ou de ficar sozinho. Também tem um padrão sistêmico de repetição que é assim: vou ficar sozinho, ninguém tira minha liberdade, não quero me relacionar com ninguém. E a hora que a gente vai ver, mãe, vó, às vezes pai, avô, tinha esse padrão. Então é uma força muito grande para a pessoa fazer isso. A pessoa não percebe, né? Ela não percebe. Não percebe, é uma onda que vem empurrando e ela vai seguindo, ela vai seguindo. A não ser que ela faça um trabalho, que ela vá para um curso, faça uma terapia, vá numa constelação e identifique isso. Mas enquanto ela não faz isso, ela vai seguindo essa boiada, vai seguindo a manada da família. Escassez, de mulheres que traem, de mulheres que abortam, de mulheres que ficam sozinhas. E outra coisa, né? O que acontece com uma pessoa quando ela passa por isso é que ela fica se cobrando e se punindo, porque ela fica, o que eu faço? O que eu estou fazendo de errado? Por que as coisas não dão certo para mim? Tem um dedo podre. Eu tenho um dedo podre, por que eu não tenho dinheiro? Por que eu não tenho felicidade na carreira? E ela se pune como se ela fosse responsável disso. Neste caso, excepcionalmente neste caso, ela não, é aquele negócio que o Vini falou, é uma força tão grande que ela não consegue ir contra. Né? É muito forte. É mais forte que ela. Sim. É uma coisa que... Vai nadar no mar contra a maré, assim, ondas mesmo de 3 metros de altura, começa a nadar para você ver. Perde muita energia, é exatamente o que acontece com você. Tem que fazer uma força maior, uma E, força muito grande. Sim, e outra coisa, de acordo com o Bert Hellinger, de 60% a 70% dos problemas de uma pessoa são sistêmicos. Então, começa a olhar, não adianta você que está assistindo a live e dizer assim, não tem problema sistêmico. Não é assim. Não é Exatamente. assim. Uma outra coisa comum, né, Thelma, são vícios. Os vícios, eles também podem ser sistêmicos. Na verdade, a grande maioria a gente identifica que é. Então, você vai olhar para um vício em bebida, um vício em drogas, ou cigarro, qualquer tipo de vício, comida, sexo. E aí, olhando também para o sistema da pessoa, o que acontece, pode ser que um pai ou um avô, ou até lá para trás, um bisavô, também tem esse vício. E aí a pessoa sente uma vontade muito grande de também fazer. De usar droga, de beber. Além de ter a ver com o pai, isso também, né? Uma falta de pai. Também. É muito comum nos vícios a falta do pai. Né? E aí a gente depara também com pessoas que estão grudadas realmente, inconscientemente, nessa fidelidade. Então, ela realmente abraça o vício, ela abraça a repetição da família, ela abraça o sistema financeiro que é ruim para ela, que não dá o conforto que ela gostaria para a família dela e para ela, e as coisas que ela quer obter materialmente. Então, ela abraça inconscientemente. Ela não sabe que ela está fazendo isso.
E problema dos relacionamentos também. E as doenças. É como se a pessoa abraçar, é inconsciente, gente. É um amor muito bonito. Se você for pensar, é um amor bonito. Assim, eu amo o meu sistema e tudo que ele me traz. Exatamente. Né? Antigamente se falava, ainda não se entendia isso direito, né? Então se falava muito de maldição de família. Então aquela família é amaldiçoada, todo mundo morre de câncer. Sim. E se você parar para pensar, como assim amaldiçoada, né? A pessoa acredita no quê? Que existe um Deus que fica escolhendo famílias para amaldiçoar? Ele joga para cima e pega um e fala, essa aqui eu vou amaldiçoar com câncer, essa com Alzheimer, essa com outra coisa. Não tem muito sentido se você, né, não entender o que está por trás disso. Então, quando se dizia maldição de família, nada mais era que uma repetição de padrão por essa fidelidade, por esse amor sistêmico que tem de geração para geração. Então, assim, lá atrás também uma bisavó, uma tataravó desenvolveu câncer. Aí vem a avó com câncer, a bisavó, a avó, a mãe. Aí chega na pessoa aqui, o que acontece? Como se não tivesse outro caminho a não ser desenvolver um câncer. E ela não sabe disso. A maioria das vezes não sabe. Né? Ela fala, minha família tinha, genético, é isso e aquilo. Sim, você tem um gene, mas não significa que você pode desenvolver. É como se fosse normal viver isso. É como se fosse normal, como se fosse assim, destino. Destino das mulheres da minha família morrer de câncer. Não precisa ser mais assim. Não precisa. Inclusive, você tem o direito de ter suas próprias escolhas. E o fato de você escolher fazer diferente dá a oportunidade de quem vem depois, seus filhos, netos, bisnetos, fazerem diferente também, porque você quebra um padrão, né? Exatamente. Se você não resolve, o que acontece? É muito comum e vai acontecer em grande parte dos casos de esse padrão continua para os filhos, para os netos, para os bisnetos e vai embora, vai seguindo a linhagem até alguém decidir mudar, que a gente chama de ovelha negra, né? Ovelha negra no sentido de mudar o padrão. É aquele que chega para o sistema e fala assim, acabou, chega. Aqui não vai ter mais doença, aqui não vai ter mais pobreza, escassez, aqui não vai ter mais relacionamentos conturbados, traições, eu mudo a partir de agora. Sim. Então ele quebra esse padrão com alguns trabalhos, né, sistêmicos, e ele começa um novo jeito de fazer. Então, começa a desenvolver, por exemplo, a parte financeira, a prosperidade na vida dele, e aí isso de novo também vai seguir para os filhos, netos, bisnetos. Você sabe, e uma coisa importante um sistema familiar, ele sempre vai atrair um outro sistema familiar que seja condizente com aquela fidelidade. Por exemplo, um sistema familiar de quem trai, com um sistema familiar de mulheres traídas, homens que traem com mulheres traídas. Você já deve ter visto muito. Talvez você não tenha percebido isso ainda. A gente fez um trabalho com uma moça, esqueci o nome dela, que é uma faz muito tempo, mas ela tinha um padrão de escassez de dinheiro muito forte. Só que ela casou com um homem que também tinha, muito forte. E dinheiro, depois a gente pode até fazer uma live só disso, mas tem a ver com a mãe. Ela não se dava bem com a mãe. E ele também não. E ele também não. Nenhum dos dois honravam a mãe. E eles fizeram um trabalho para poder resolver essa história. Vocês imaginam como era a vida desse casal. Né? Financeiramente, materialmente falando. Estava assim a ponto de quase não ter dinheiro para comer. E aí eles começaram a perceber que estava estranho isso, né? Porque não estava comum, eles trabalhavam com pessoas que tinham profissões, tinham faculdade, tinham estudo e não iam para frente. De jeito nenhum. E eu acho que vale a pena a gente aproveitar e dar alguns fatos reais de coisas que a gente já viu acontecer. Por exemplo, a gente tem uma aluna, a Gislaine, que ela ficou quanto tempo com como é que chama? Luto pelo pai. Então, ela, quando chegou aqui pra gente, ela estava, acho que, há 43 anos de luto pelo pai. Se não me engano, foi mais ou menos isso. O pai dela faleceu quando ela tinha 7 anos de idade. Ela tinha 50 na época e ela ainda estava de luto pelo pai. Quer dizer, 43 anos de luto pela morte do pai.
Então, lógico que era a criança dela que ainda não se recuperou desse luto, que ainda chorava, né, a morte do pai. Mas com 50 anos, a adulta dela já teria que ter acolhido a criança dela. Né? Esse é o trabalho que nosso adulto faz. Nós acolhemos a nossa criança, não é o outro. Não é esposo, marido, que acolhe a minha o pai, a mãe, o irmão, não. Mas tem, isso que vale muito a pena falar para eles. Isso acontece muito, é muito comum. Aí eu tô casada com ele, minha criança tá dolorida, eu falo, ai, você faz alguma coisa pra mim, você vai lá, pega um negócio pra mim. E eu começo até a falar, até manha faz pro marido. Não pode fazer essa projeção, senão o seu casamento também, né? E eu não estou dizendo que não possa fazer manhinha, eu tenho as minhas manhinhas com meu marido e é maravilhoso, mas eu não tenho nenhum problema, graças, porque eu já cuidei com a minha criança hoje, ok? Eu lembrei também da Moara, também ela tinha um relacionamento bem delicado com o pai, e ela fez um trabalho, hoje eles se dão super bem. Super bem. E o pai, ele é a carreira. O nosso pai, nossa parte paterna, representa o quê? Nossos objetivos, nossa carreira, nosso impulsionamento para a vida. Então, o que acontece? A gente passa pela mãe, depois pela energia da mãe, quando a gente é pequeno. Aí, no meio da adolescência, o ideal é a gente entrar na energia do pai. O que é entrar na energia do pai? É começar a buscar a vida. Quando você tem um pai presente, é a hora dele começar já a empurrar e falar, e aí, né? Vamos, vai trabalhar, o que você vai estudar, o que você vai fazer da vida. E o pai é o que impulsiona o filho para a vida. Então, com esse impulsionamento do pai, é aonde ele vai para a carreira, né? Para os objetivos dele, as conquistas. Então, quem tem um problema para resolver com o pai, não aceita, julga, critica, né? Então exclui, normalmente tem um problema na carreira. É uma pessoa que não acha profissão, uma pessoa que quando a gente conversa ela diz, eu não me encaixo em nada, eu não acho nada que eu gosto, eu pulo de galho em galho, eu fico em vários trabalhos, mas não duro muito tempo, já dá vontade de sair. E o que a gente percebe? A falta do pai aí. Então falta essa força que impulsiona. E mesmo que o pai não esteja mais aqui, é bom sempre explicar isso. A gente não está falando dessas relações de pai, mãe, até avós, só dos que estão vivos para a gente. Não. A pessoa pode nem ter nunca conhecido o pai. E ser adotado. Está sendo adotado. Nunca viu o pai. Essa energia é a mesma coisa. Tem como resolver isso, tá? E eu gosto muito daquele exemplo que você dá sobre a árvore, sabe? Uma pessoa que não olha para as suas raízes, ou que não aceita, critica, julga, é como se fosse uma árvore sem as raízes. Então, como é que seria uma árvore sem raiz? Uma árvore bamba. Você imagina, bate um rentinho, ela cai, ela tomba, frágil, né? Então, o que dá força para a árvore? As raízes. E para a gente é a mesma coisa. A nossa força, ela vem do sistema, ela vem das nossas raízes, dos nossos antepassados. É ali que alimenta a gente. É ali que você vai buscar força e depois você volta para continuar na vida. Você busca a força e volta para continuar na vida. Isso até o final. Né? Não existe um fim. Você vai até o final da sua vida olhando para trás para buscar força, identificar padrão, deixar o que não é com você, que não é seu, com quem é de direito, que às vezes você carrega algo lá de trás e seguindo para frente. É um trabalho para a vida toda, esse olhar. Sim, com certeza, porque de 60% a 70% das problemas são sistêmicos, e a gente aqui na Cíntia, a gente acha que é muito mais, porque a gente tem visto os nossos alunos muito mais, 80% dos nossos alunos chegam aqui com problemas sistêmicos para resolver. Como diz aquela frase do Bert Hellinger, eu também gosto muito, dos nossos pais temos tudo, o que nós somos e o que nos falta. Tem alguns problemas sistêmicos que só de você saber que ele existe, você consegue resolver. Você tem consciência. Tem outros que são num nível mais profundo. Por exemplo, a gente ajudou a mãe de um aluno nosso
com depressão, a sair da depressão. E não adiantava só falar para ela, a gente teve que fazer um trabalho mais profundo para que ela pudesse sair. Então é importante que você saiba, algumas coisas dependem de você na parte sistêmica, outras não. Viver uma vida sistêmica arranjadinha para os teus descendentes depende de você. Você tem ações para isso. Mas se imagina, sei lá, 11 gerações atrás de você são 4.096 pessoas. É muita gente. Se sair um problema sistêmico que está se repetindo lá de trás, entende como que é? Aí depende da profundidade. Outra coisa que eu acho que vale muito a pena, quem já foi traído e quem já traiu, nem todas as traições são como fala, vergonhice. Nem tem essa palavra no meu vocabulário. Nem todas. Por quê? Imagina, o tataravô traiu, o bisavô traiu, o avô traiu, seu pai traiu. Quem é você para não trair? Quem você pensa que você é para não trair? Que coisa é essa? Como que você... Não pode. Como? Não pode. Eu vou desonrar os homens da minha família. Todos faziam isso. E a gente recebe homens e mulheres também, dizendo assim, eu quero parar de trair, não é uma coisa que eu quero, porque no minuto seguinte que eu fiz, eu não sei por que eu fiz e eu não quero viver essa mentira. Por quê? Porque essa é a fidelidade sistêmica. Porque se você que está assistindo sente isso, entenda e não se puna, procura ajuda. É importante isso. Exatamente, vai identificando, né? Uma coisa muito legal é você olhar a história dos seus pais, conhecer um pouco mais dos seus avós, através de alguém, né, que conheça, se eles estão vivos, conversar, entender, porque você vai se ver muito nessas histórias. O que não dá para achar é que isso é normal. Entender que isso é assim mesmo, porque a família sempre foi, não é o normal, por quê? Não precisa ser assim. Você pode ter uma relação melhor, você pode ter mais prosperidade, a não ser que você queira ficar naquele padrão. Aí não tem o que fazer. Mas se você fala, não quero ser traída, não quero ficar sozinha, não quero ficar na escassez, que a grande maioria não quer, né? Quer mudar, mas não sabe como, não tem força, não sabe o que fazer. Sim, e aí o que acontece? Muita gente não toma uma ação, mas porque desconhece isso. Por isso que nós resolvemos vir aqui falar para você. Porque se você conhece o que está acontecendo e vê isso acontecer, ter similaridades na sua vida em relação a isso, é um passo. Sim, já é o primeiro passo. É o primeiro passo. O primeiro passo é você identificar, olhar e entender se é isso que está acontecendo com você. Né? Do que a gente falou em todas as áreas: saúde, financeira, relacionamento com filho, com mãe, também é muito comum, né? A pessoa chega aqui e fala, minha filha não me aceita, minha filha não me trata bem, quer mandar em mim. E aí a gente pergunta, mas como que era ou como que é a relação com a sua mãe? E a pessoa fala assim, nossa, igualzinho, eu também não aceito minha mãe, eu também quero mandar nela, eu também quero mudar. E aí o que acontece? A filha começa a reproduzir o mesmo padrão. Não tem jeito. É assim para aquela história, né? A história se repete de novo, e de novo, e de novo. Então, não tem jeito. Tem que dar uma olhada para isso. Isso existe, já está comprovado, é fato. A gente tem é ciência. Milhares de pessoas e se identificam com isso, começam a perceber. Você que tá aí. Muitas pessoas percebem o que está acontecendo, por exemplo, um padrão de escassez, um padrão de falta de autoconfiança, e aí procuram terapias, procuram caminhos que não servem para resolver um problema sistêmico e acabam gastando dinheiro, tempo e energia. Então, se você sabe que você tem um problema sistêmico, você vai usar uma ferramenta sistêmica para resolver isso, né? Porque eu não sei se você tem tempo na sua vida para ficar com o mesmo problema por muito tempo. Eu não tenho. Eu quero resolver tudo agora, porque que me sobre tempo só para eu ser feliz. Que der para
resolve agora, né? Vamos fazer um combo e já resolver de uma vez. E uma coisa importante, Vini, qual que é o melhor jeito para lidar com isso, né? É conhecer as suas raízes. Isso, é a primeira coisa, você conhecer, entender, procurar conversar com pessoas que ainda estão vivas, se não, alguém que conheceu, né? E o que acontece também é que a pessoa ela sempre vai sentir uma vontade, mesmo que interna, lá consciente, de procurar as suas raízes. Isso a gente vê muito nas pessoas adotadas, né? Por mais que ela nem saiba onde estão os pais, se estão vivos ou não, algo dentro dela vai ficar cutucando para saber de onde ela vem. E isso já é do ser humano. Se a gente for olhar todos os nossos estudos, até a NASA, tudo o que a gente faz hoje é para quê? Descobrir de onde a gente veio. Sim. Então, só, nós queremos saber, né, de onde nós viemos. Foi da onde surgiu a humanidade. Então, essa busca pela origem, ela já é intrínseca, ela já é comum, né, principalmente no ser humano, que vai buscar sempre suas raízes. E aí na família é a mesma coisa. Então, a pessoa adotada, quando ela cresce, se ela não sabe, não conhece os pais que adotaram, não falam dos pais biológicos, ela vai sentir uma vontade muito grande de ir atrás, de buscar. Sim. Então, para os pais que são adotivos, né, hoje, que podem estar ouvindo, da família de vocês, o que é o ideal? Contar a verdade desde criança. Desde pequenininho já falar como funciona, que ele tem pais biológicos, nunca falar mal dos pais biológicos. Por quê? Vamos entender um pouquinho. Nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe. Todos nós, né? Então, quando alguém fala mal do nosso pai ou da nossa mãe, é como se falasse mal de 50% da gente. E isso até uma criança sente. Até uma criança pequenininha, que ela nem ainda entenda ainda muito como funcionam as coisas, mas se ela sentir que está falando mal do pai dela ou da mãe, ela vai começar a se afastar. E isso acontece muito, né, com casais que se casam pela segunda vez. Se separaram. Se separaram, aí se casam pela segunda vez e o marido, o novo marido ou a nova esposa fala mal da mãe do filho, ou do pai do filho, da filha. A criança vai sentir. E sabe o que vale a pena lembrar também? Tá, Thelma, eu faço isso, mas legal, eu vou ter uma vida melhor, eu vou conseguir realizar mais coisas, vou ter uma vida financeira melhor. Sim, essa é a sua oportunidade. E aí, colocando um pouco de física quântica, você quebra um padrão em que os teus antepassados emitiam ondas de atração por conta das crenças que tinham lá atrás. E aí você é a pessoa que quebra toda essa história. Quebra tudo isso, muda essa história. Você vem para mudar. Inclusive, acho que vale a pena também a gente falar que você pode ser hoje uma pessoa que está criando um sistema, um problema sistêmico para os seus, para a sua linhagem futura. Os seus descendentes. Exatamente. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas em cima de você tem seu pai, sua mãe. Você é 50% seu pai, 50% sua mãe, a sua mãe 50% a mãe dela e o pai dela, seu pai e assim por diante. Então você é um pouquinho de todos eles. Se a gente fizer aqui uma pirâmide, você está aqui na ponta, você traz, né, esses comportamentos para você, um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Pode ser que às vezes pula uma geração, então um vício não vá para o pai, mas vai para o filho, vai para o neto, não é uma ciência exata, mas você tem isso no seu campo. Então, você imagina a quantidade de pessoas atrás de você e o quanto de comportamento, de histórias você está trazendo, né? 11 gerações são 4.094 pessoas. 96 pessoas, né? Atrás de você. Então você imagina quanta gente, isso cerca de 300 anos antes de você nascer, mais ou menos. E isso tudo influencia na sua vida hoje. E aí você pega
por desconhecer e não saber o que é visão Ignora. sistêmica, além de ignorar isso, além disso, você aqui começa a criar coisas novas, sim. O teu sistema, sei lá, no teu sistema não tinha traição. Ou no teu sistema todas as pessoas ganhavam dinheiro, né? E aí hoje você vive as suas crenças aprendidas e começa a não ter dinheiro, ou começa a trair, e daqui pra frente todo mundo começa a fazer. Se repete. E você foi a origem. Você foi a primeira pessoa a fazer isso. Aí seu filho continua, o neto, assim vai. Assim vai, até alguém de novo perceber e falar, não, peraí, é uma coisa errada aí. Não pode ser assim, vai lá e muda. Então é muito importante, além de entender seu sistema, olhar para as pessoas, para toda a nossa família, como elas se comportavam, as histórias, sem julgar, tá? Aceitando, entendendo, para poder mudar tem que aceitar primeiro. E entender a responsabilidade que você tem hoje. E não criar, né, esses padrões, esses vícios, esses padrões de traição, de escassez, de doença, porque as gerações descendentes tendem a repetir. Quer ver uma coisa que é muito comum? O sistema, ninguém bebia, ninguém tomava nada alcoólico. O sistema era tudo tranquilo. Chega aqui você bebe. Bebe, vira um bebe para afogar as mágoas. Bebe para é traído, termina um relacionamento, começa a manguaçar. E aí o que acontece? Daqui para frente... Todo mundo começa também. Olha só. E às vezes começou por uma falta de inteligência emocional. Às vezes um término de um relacionamento, uma perda. Sempre vai ser o emocional. Não saber lidar com o emocional, sempre. Esse é o gatilho que dispara muitas coisas. Dispara os vícios, dispara comportamentos de autoagressão, né, autopunição, se punir por coisas que entendeu que fez errado. Sempre o emocional é o primeiro start para esse tipo de comportamento. Sim. E chega de aquela frase que diz assim, ó, eu não aguento mais viver isso. Então para de falar que não aguenta mais viver isso e vai resolver essa história. E a gente trouxe até um exercício, né? Uma tarefinha para você, que eu acho que vai começar a abrir a sua visão sobre esses problemas sistêmicos, que é, senta com a sua mãe, com seu pai, se eles são vivos, ou com seus tios, né? Ou com a avó, quem tem, avós, e pergunta como que era a família. Pergunta em diversas áreas. Economicamente, de saúde, pergunta como eram os relacionamentos amorosos, pergunta, faz um bate-papo, só para você começar a conhecer sobre você. De curiosidade mesmo, né? Não faz um interrogatório. Vem aqui que eu vi uma live da Thelma do Vinícius. Eu quero saber se esse meu padrão começou aí com você ou com seu pai. Não, é assim, conhecer as suas raízes, então conversar. Quem tem pai e mãe vivo, como é que foi a sua infância? Como é que foi a infância do vovô, da vovó? Né? Como que era? Como é que eles se conheceram? Como que era a vida? Começa a pensar nos padrões. Área financeira, romance, relacionamento com pessoas, se tem padrão de escassez, se pai não se dá bem com o filho não se dá bem com o pai. Vai olhando tudo isso, anota, para você tomar consciência. Isso é um trabalho de autoconhecimento, é olhar para você, é espelho, tá bom?